Bom dia, um feliz dia. Hoje, sexta-feira, dia 4. Espero que você tenha conseguido aí estudar a lição durante a semana. Vamos dar uma recapitulada rápida. Nós estudamos sobre o povo oprimido e o nascimento de Moisés. O verso memorizado está lá em Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25, que diz o seguinte: Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, exclamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então aqui Deus escutou aí o clamor, do povo lá no Egito, que estava sendo escravizado, o clamor, o gemido deles, e lembrou-se da promessa que havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, e Deus foi ao auxílio do seu povo para libertar o seu povo, Então nós vimos aí que Deus ouve e vê a aflição de cada um de nós, Deus faz a intervenção ao sofrimento do povo e Deus é o libertador, não é isso? E vimos também que nada está oculto, a Deus, Aqui em Hebreus 4, verso 13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Então, tudo está exposto aí, nada está oculto aos olhos do nosso Deus. É isso. Vimos que o povo se reuniu ali no Egito. Nós sabemos a história. José, governador do Egito naquela ocasião, chamou toda a sua parentela para estar ali, devido à fome, 7 anos de fome aí, e eles foram para lá. Porém, nós vimos que Faraó faleceu, José faleceu, todos os seus irmãos, e agora o povo se encontrava numa situação difícil, Ou seja, o povo de Israel, ele teve sim, era pequeno, mas depois Deus abençoou e eles foram crescendo mais e mais. É isso? E nós vimos que esse novo faraó, com medo, de que este povo se juntasse, com os seus inimigos e o derrotasse, ele passou a oprimir o povo de Deus, isso? A escravizar, o povo de Deus, E submetia eles ali a trabalhos bem pesados, para ver se eles não cresciam. Mas nada do que eles faziam adiantava, não é isso? O povo só crescia. Nós vimos na história que, no contexto da história, José havia sido jogado pelos seus irmãos numa cisterna, não é isso? E aí os irmãos tramavam para matar José, porém Judá interviu e falou: não vamos matar nosso irmão, vamos vender. E eles venderam José, é isso? E nós vimos que Deus esteve com José o tempo todo, guiou para que ele pudesse cumprir os propósitos determinados para ele. O Senhor era com José, que veio ser um homem próspero, aonde ele estava, até ele se tornar aí governador. Mas ele passou por muitos momentos difíceis, mas o propósito de Deus, foi cumprido, não é isso? Através de José, não é isso? Nós vimos que, como falamos no início, com a morte de José, a morte de Faraó, a morte de todos os irmãos aí, de José, nós vimos que o novo faraó
não tinha conhecimento do que quem foi José, né, e que aconteceu nesse tempo, né? E aí Eliseu, esse novo faraó oprimia o povo de Israel, não é isso? Viu que o povo crescia cada vez mais, e aí ele emite aí um decreto mandando aí matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Nós vimos que, primeiro, antes desse decreto, ele utiliza as parteiras hebreias para que elas pudessem executar isso, ou seja, todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos, mas essas parteiras foram corajosas, não é isso? E não fizeram isso, né? Desobedeceram a ordem de Faraó, porque elas temeram a Deus. E lá em Atos 5, verso 29 diz: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Foi exatamente isso que elas fizeram. Elas salvaram os meninos hebreus, temendo mais a Deus do que o próprio Faraó. Nós vimos isso essa semana também. Vimos que Deus tinha um propósito aí no nascimento de Moisés, e aí vem o decreto de morte, né, para que todos os meninos fossem mortos, mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela resolve esconder o seu filho aí por uns 3 meses. Depois, quando ela viu que não tinha mais jeito, ela coloca ele num cesto, né, lá no Rio Nilo, e Deus guia, e ele chega ali às mãos da princesa, filha do faraó, que resolve adotar Moisés como seu filho. E Miriam, irmã de Moisés, pergunta a ela se ela quer que chame alguém para cuidar do neném. Ela diz que sim, ela chama sua própria mãe, que leva, né, o seu filho e cuida dele até a idade de 12 anos, ensinando, né, a Moisés o caminho do Senhor, né? Então nós vimos que Deus protegeu Moisés dentro daquele cesto, como nós falamos, e guiou até a filha ali de Faraó, né? E Deus aí, né, fez com que ele não fosse morto, né, que o propósito de Deus acontecesse. E aí, quando ele completa 12 anos, a sua mãe o leva até a princesa, né? E ali dali para frente, ele é cuidado por ela e é ensinado, né, na cultura ali dos egípcios. Nós sabemos que os egípcios eles têm muitos deuses, não é isso? E Moisés foi ensinado ali. E aí, quando Moisés já era homem, né? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu e tirou a vida desse egípcio, o enterrou, né? E ele pensou que isso ia ficar, que ninguém tinha visto, né? Porém, algumas pessoas viram e ele precisou fugir da terra do Egito, foi parar lá em Midian. Lá ele casou, conheceu a sua esposa, Ziporá, casou, teve um filho chamado Gerson, não é isso? Então nós vimos que os primeiros 40 anos passados no Egito por Moisés foram ali no Palácio Real, aprendendo ali a cultura dos egípcios, a quem eles adoravam ali, os deuses que eles adoravam. E depois o segundo período de 40 anos foi ele desaprendendo, né, o que ele tinha aprendido lá no Egito, lá no deserto de Midian. Mas ele aprendeu a ser pastor, a ser esposo, a ser pai,
e seguir a vontade de Deus. Não é isso? Isso vivendo lá, né, com Jetro e Midian. Não é isso? E os últimos 40 anos, né, esse período aí inclui aí a história do chamado inicial de Israel para testemunhar ao mundo que estava mergulhado na idolatria. Isso, revelando aí a natureza e o caráter do verdadeiro Deus, né? Ou seja, colocando em prática aí o que Deus havia proposto para Moisés de guiar, liderar e libertar o povo da escravidão. Não é isso? Nós não entendemos que isso que Moisés fez não era o plano de Deus. Deus iria, de alguma forma, colocar, né, e operar um milagre para que ele pudesse cumprir essa missão. Mas, como aconteceu esse incidente aí, é isso? Como fala em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus desviou a rota desse acontecimento, ele desviou a rota de Moisés para que ele pudesse libertar o povo, assim como ele foi libertador. Jesus Cristo é o nosso libertador. Basta que você aceite a sua graça e entregue a sua vida a Ele, né? Nós vimos na história das parteiras, né, como elas foram corajosas, né, de não, né, atentar para a ordem de Faraó. Mas sabemos que, assim como Jesus foi levado à cruz, Satanás estava por trás disso, aqui também Satanás estava por trás, né, para que o propósito divino não fosse cumprido. Mas assim como Jesus cumpriu o seu propósito, esse propósito também do libertador de Moisés, né, foi cumprido porque Deus, né, estava no controle e está no controle de todas as coisas, né? Aquelas mulheres, como nós falamos, temiam a Deus e foram ousadas, né, em não fazer e executar a ordem cruel aí da determinação de Faraó. Nós vimos na história que o Senhor aprovou o procedimento delas e fez elas prosperar, não é isso? Vimos que Satanás, tanto na época lá de Jesus, tentou frustrar o plano de Jesus, como a época aí de Moisés tentou também frustrar o plano, né? Mas Deus utiliza, né, pessoas fiéis para frustrar o plano do inimigo. Nós sabemos que vivemos aí no território do nosso inimigo, Satanás, chamado de príncipe do mundo e governante deste mundo, né? Satanás usurpou essa posição de Adão, mas Jesus derrotou em sua vida e em sua morte na cruz. Embora Satanás ainda esteja vivo e ativo, como fica claro na tentativa de matar aquelas crianças, sua destruição está garantida. A grande notícia é que as dificuldades da vida podem ser superadas pela graça de Deus. E essa graça é a nossa única esperança. Então que você, cada dia, né, possa aceitar essa graça na sua vida, deixar Deus transformar, né, deixar Deus usar você para o seu propósito, o propósito de Deus ser cumprido. É isso? Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada e um sábado também abençoado. É uma preparação para o sábado abençoado, um sábado abençoado para você e para a sua família. Meu desejo de uma oração. Amém.